Olá, estamos começando mais um Na Hora do Café e antes de passarmos para as notícias propriamente dito, eu quero destacar e lembrar o quanto é importante que você, na medida do possível, ajude a manter e a melhorar e investir no canal. Também é muito importante que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, dê o joinha, comente, enfim, faça todo esse processo. Ontem, no final da tarde, nós estivemos com o ministro Abraham Weintraub da Educação. Fizemos algumas perguntas, algumas entrevistas que serão veiculadas em nosso canal. Vale a pena, são assuntos da mais cristalina necessidade de expor para a sociedade. Tem a questão da farsa do Enem, o que há por trás daquela celeuma do Enem, a importância dos colégios cívico-militares, a situação das carteirinhas que vencem dia 16 de fevereiro. Eu sempre fui muito fã desse ministro da Educação, porque ele é positivo, porque ele não tem medo do enfrentamento. E eu acredito que as entrevistas, o material que ele concedeu, o nível de informação que ele nos entregou, também vai agradar a todos vocês. Aguardem que as entrevistas serão veiculadas. Então vamos tocando a vida e destacar, depois dessa questão do ministro Weintraub, que as aeronaves brasileiras que foram para a China buscar os brasileiros que estão ilhados em Wuhan, também abriram espaço para trazer pessoas de outros países, tá? Aqui da América Latina e também da Polônia, que é o lugar onde o Brasil, onde as aeronaves vão fazer uma parada técnica. Uma notícia de turismo, e o Brasil precisa realmente tratar a questão do turismo com muita seriedade, responsabilidade e urgência. O Parque Nacional da Tijuca, que é o parque nacional mais visitado do país, teve em 2019 um total de 2.959.444 visitantes. Há cerca de 10 anos o Parque da Tijuca é o parque mais visitado do país. Tem muitos outros parques, mas esse é o mais visitado entre todos. Lembrando também que seguem até o dia 12 as inscrições para o FIES. Esse ano serão 100 mil vagas. Entenderam? Vamos dar uma passada rápida nas manchetes, porque é sempre importante que a gente reitere, destaque e enfatize. A ideia desse Na Hora do Café é exatamente a de possibilitar um mosaico de informações. Quando você vai tomar o seu café, independente da hora, você não fica ali com seus amigos trocando informações, trocando notícias. Pois é, a ideia do nosso café é exatamente essa, é possibilitar uma leitura rápida de tudo o que vai acontecendo em nosso país. Hoje, inclusive, nós colocamos jornais lá de Niterói, no Rio de Janeiro, seguindo sugestão de um parceiro do canal de Brasília, porque o Na Hora do Café faz parte do contexto do canal de Brasília. E também mudamos o jornal lá de Vitória. Estamos esperando a indicação de algumas outras regiões, de alguns outros estados, cidades. Então, se você gostaria de ver a notícia de seu estado e sua cidade veiculada aqui, mande para a gente durante as interações e nos comentários que a gente vai acompanhar. Vamos lá? Correio do Povo. Aposentado que volta ao trabalho não pode trocar benefício. Foi a decisão de ontem do STF. Jornal do Comércio. Lojas Renner lucra 1 bilhão em 2019, um aumento no lucro de 7,7%. Também temos aí o destaque de que a Renner, além das lojas no Brasil, mantém operações no Uruguai e na Argentina. Gazeta do Sul, tabaco
ameniza recuo das exportações gaúchas. Para quem não sabe, Santa Cruz do Sul é considerada a capital nacional do fumo. Existem algumas cidades em Santa Catarina também com altíssimo índice de produção, mas Santa Cruz do Sul é considerada a capital nacional do fumo. Jornal NH, fuga, tiros e um criminoso morto. Confronto entre quadrilha e policiais marca quinta-feira no Vale dos Sinos. Notícias do dia de Florianópolis, Moisés exonera secretário após polêmica com deputado. Seguindo aqui, já subindo para o Paraná, né? Folha de Londrina, cresce procura por viagens gratuitas de idosos em Londrina. Essa é uma questão muito delicada, mas que a gente precisa, uma hora o Brasil precisa dar uma olhada. Estão empurrando para os ônibus interestaduais todas as concessões de benesses, enquanto que dos aviões tiram tudo, inclusive agora tiraram a bagagem de mão. Então, eu creio que se discute muito a redução do ICMS do combustível da aviação e não se discute nada em relação à questão do transporte de passageiros via ônibus. O Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa, região tem mais 3 casos de H1N1. Agora, Paraná, governador ao lado do prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, confirma investimentos em infraestrutura no Oeste. Enfim, chegando aqui nos jornais já do Rio de Janeiro, a gente não tinha colocado nenhum e indicaram que a gente colocasse 2 lá de Niterói. Um deles é o Plantão em Foco, e que tem como destaque hoje Grupo Voluntário limpa trilhas de Niterói e Maricá. O Fluminense, também de Niterói, aí ele explica, Niterói terá mais uma escola municipal. Sobre o Fluminense, uma informação que eu também não sabia. Ele foi fundado em 8 de maio de 1878, lá em Niterói. É o 3º periódico mais antigo em circulação no estado do Rio e o 6º no Brasil. O Fluminense que a gente vai passar a referenciar nas informações do dia a dia. A Tribuna de Vitória, multa de até 21 mil para quem não apresentar cartão de visita na hora da matrícula. Folha Vitória. Aeroporto de Vitória apontado como o 2º melhor do Sudeste. Passando para a Bahia, a região de Itabuna, na Bahia, STJ amplia afastamento de 6 do TJ da Bahia. É aquele escândalo da venda de sentenças que tanto macula o judiciário. À tarde de Salvador, Canuto é exonerado do desenvolvimento regional, Rogério Marinho assume. Tribuna da Bahia, apenas ministros titulares podem utilizar avião da FAB, diz Bolsonaro. Ainda nos jornais lá da Bahia, Correio da Bahia, Folião, Pipoca terá 200 atrações sem corda. É todo envolvimento ali de Salvador com a questão do carnaval. Diário do Nordeste, de Fortaleza, projetos eólicos no mar podem injetar 37,6 bilhões na economia do Ceará. O Povo de Fortaleza, uma informação daquilo que a gente tinha abordado antes sobre a gratuidade do transporte, a questão da bagagem de mão. Então, o Povo de Fortaleza destaca: apenas Azul e Gol não vão taxar mala de mão. Eu continuo me perguntando o seguinte: para que servem as agências reguladoras? Se alguém de vocês conseguir ter alguma explicação, por favor me explique, porque aquilo lá só serve para defender os interesses das empresas e em nenhum momento dos usuários. Vocês lembram quando eles terminaram com a gratuidade da bagagem? Não, vai baixar o preço da passagem. Não baixou. Agora estão cobrando pelas bagagens de mão. Só a Gol e Azul, por enquanto, não estão cobrando. Mídia Mix de Campo Grande, correntistas terão informações mais claras sobre cheque especial. Isso, para mim, é uma atrapalhada que o governo fez, que o Banco Central fez, sem comentários. O estado do Maranhão,
31% da arrecadação do Estado, lá do Maranhão, advém do ICMS de combustíveis. Vocês entendem por que é tão difícil mexer nessa questão? O Estado de Minas, Atlético da Vexame, é goleado pelo União e se complica na Sul-Americana. Folha da Manhã de Passos, reclamações sobre o lixo ao lado do muro persistem. Eu adoro esse tipo de noticiário porque ele mostra uma realidade muito interessante. Diário de Uberlândia, outros 12 vereadores de Uberlândia terão processo de cassação. O Jornal de Uberaba, secretária de Educação recebe ameaças e vai ao MP e à polícia. É a secretária municipal de Educação. Nas redes sociais, Jornal da Cidade Online, para Maia foi correta a decisão da Câmara que permitiu deputado corrupto voltar ao cargo. Vocês queriam o quê do Maia? Esse cara é um crápula, é um vagabundo, é um ordinário e é presidente da Câmara dos Deputados com um pingado de voz. Duvido que consiga voltar em 2022. Ainda mais que deve ser difícil ele conseguir dinheiro de empreiteiras para bancar as campanhas dele. Ainda no Jornal da Cidade Online, os delírios de uma Petralha, a cineasta de 36 anos que só conhece a realidade da esquerda que a favoreceu e a sua família. Lembrando que a Petra é neta do dono da Andrade de Gutierrez, uma das empresas mais corruptas e mais envolvidas em corrupção na história recente do país. Continuando aqui, nós agora chegamos na questão das agências internacionais. A Deutsche Welle destaca: Justiça rejeita denúncia contra Glenn Greenwald, mas a Deutsche Welle, que é a voz da Alemanha, ela destaca: juiz alega que, apesar de ver indícios de conduta criminosa do jornalista, então ele não foi inocentado. Termina com isso. Ele foi inocentado por conta de estar respaldado em uma liminar concedida por quem? Por Gilmar Mendes. Rádio França Internacional é uma notícia que deve agradar muito ao Macron. Líderes indígenas da Guiana Francesa acusam Paris de destruir a Amazônia. Valeu, Macron? Belezinha assim? Sputnik News, EUA adverte em Rússia sobre apoio a Maduro. Essa barulheira que vocês estão escutando é porque tem obras aqui por perto. A BBC, CNI contesta a regra que dá estabilidade no emprego a pessoas com HIV. Olha, é um tema complexo, delicado, mas realmente HIV, eu creio que quando for decorrente de transfusão de sangue e outras questões, é uma realidade. Agora, quando é por conta de uma conduta sexual ou hábitos de consumo de drogas que envolve mais a promiscuidade, aí não dá para tratar de forma igual coisas desiguais, e isso é uma tendência no Brasil, onde se trata tudo da mesma forma. ANSA, Consulado de Belo Horizonte, Consulado da Itália de Belo Horizonte fará agendamento de passaportes italianos por WhatsApp. Aqui eu passei pela Lusa. Álcool e vandalismo motivam pedidos de videovigilância na cidade universitária. Isso em relação à Universidade de Lisboa. As pessoas também têm relatado situações assustadoras lá na Universidade de Coimbra. Para quem assistiu Harry Potter, aquelas capas que eles usam, aquelas são tradicionais lá da Universidade de Coimbra. O Financial Times, Bloomberg faz seu dinheiro valer na corrida democrata. Os democratas ainda não conseguiram definir quem venceu o caucus da última segunda-feira. E pode acontecer o seguinte: anularem tudo e começarem tudo do zero. La Vanguardia de Barcelona, China busca de casa em casa em Wuhan contra o coronavírus, que já deixou 636 mortos e mais de 31 mil infecções. El País de Madrid, Espanha alerta Trump que hostilidade comercial põe em risco maior cooperação militar. E para encerrar rapidamente, lembrando que no domingo tem a entrega do Oscar. O festival, o show
está correndo solto. Mas já foi feita essa sugestão para Petra. E eu vou repetir a sugestão. Faça um filme, faça um documentário sobre as sujeiras da sua família no comando da Andrade Gutierrez. Do seu vovô milionário, como é que ele roubou os cofres públicos, como ele roubou a sociedade brasileira. Faça. Você não se diz uma cineasta? Faça. Ou você é apenas uma canalha a mais? Ou você é apenas uma imbecil a mais? Ou você é apenas uma vagabunda a mais que usa da arte para reinventar a realidade? E aqui vagabunda no sentido de quem não faz nada de útil. O show continua. Mas hoje, Petra, você é uma carcaça, porque desnudaram a sua farsa. O seu discurso de ódio ao Brasil, de ódio aos brasileiros, de amor aos vagabundos que nem tu, dos ladrões iguais à tua família. O Brasil cansou desse tipo de gente, Petra. Escute aquela música do Chico, vai trabalhar, vagabunda. Para de mentir. Para de falar asneiras. Para de querer lacrar e causar. Partindo de pessoas iguais a ti, os ataques contra o Brasil mostram o quanto nós brasileiros teremos que lutar para reconstruir esse país, onde empresas como a da tua família dilapidaram os cofres públicos numa troca espúria de favores e de roubos. Até a próxima.